vamos entender agora o que é esse dito conservadorismo que nasce a partir das reflexões feitas por Edmund Burke ao revolucionismo, a Revolução Francesa, esse sentimento revoltoso e tal. Ele fala, olha, nós não podemos olhar para a sociedade como se fosse uma guerra da sociedade contra os indivíduos e dos indivíduos contra uma sociedade. Era uma resposta que ele já dava a Rousseau. Rousseau dizia que os indivíduos nasciam bons e que a sociedade os tornava ruins, né? os envenenava. Então era preciso uma força que controlasse a sociedade. O Edmund Burke vai falar, não, peraí, vamos devagar, não é bem por aí. Nós temos que dar legitimidade à sociedade para que a sociedade se organize de maneira que seja mais coerente com a sua forma de pensar. E esse negócio de ficar fazendo revoluções, isso não vai levar a lugar nenhum. A sociedade ela vai evoluir dando um passo por vez, caminhando aos poucos, evoluindo segundo os séculos, segundo os milênios. Né? Quando se falava de Revolução Francesa e troca de poder, ele respondia, mas olha como a Inglaterra fez. A Inglaterra manteve o sistema monárquico, criou o parlamentarismo, estabeleceu um regime de tranquilidade e o seu povo pode progredir materialmente, culturalmente, filosoficamente, sem nenhum sobressalto. Não tem banho de sangue na Inglaterra. Não é muito melhor? Era a pergunta que ele fazia. E ele fazia isso a todos os seus interlocutores que defendiam a Revolução Francesa. O conservadorismo, então, ele nasce desse tipo de pensamento. Não é para manter as coisas estanques sempre e do mesmo jeito, século após século. O conservadorismo enxerga a sociedade com um olhar bastante crítico, mantém o que está funcionando e busca melhorar aquilo que está estragado. Então vamos lá. Vamos dividir a coisa mais ou menos da seguinte forma. Como é que pensavam os revolucionários e como é que pensam os conservadores, para você entender qual é esse grande tronco racional do conservadorismo. E aí a gente vai poder pensar o que é conservadorismo e o que não é conservadorismo. Bacana. Revolucionários, a primeira coisa, idealismo. Quem fala, né, de revolução, fala de um mundo que deveria ser de tal forma. E como não dá para mudar aquilo aos poucos, porque todo revolucionário, pode prestar atenção, ele tem um pensamento imediatista, né, e radical. Ele vai falar, olha, nós temos que pegar em armas e acabar com o que está aí. Jogar no chão, transformar em pó, transformar do zero e fazer algo novo. Não é assim que o revolucionário fala? Pois é. Né? O conservador, ele não vai ver nada com idealismo, ele vai ver as coisas com ceticismo. Se vier alguém apresentando uma maravilha para ele, ou, né, a panaceia, a solução de todos os seus problemas, a reinvenção da roda, a redescoberta do fogo, ele vai olhar com os dois olhos para aquilo lá, com os dois pés atrás e vai falar, opa, peraí, me explica melhor, deixa eu ver se eu entendi o que é que você está querendo me vender, porque eu tenho algumas desconfianças. Ele não vai mudar do dia para a noite, ele não vai mudar da água para o vinho, mudanças bruscas não fazem parte da cabeça do conservador. Ele quer ver para crer.
Segunda coisa, o revolucionário ele acredita que uma vanguarda, né, de iluminados vai aparecer, vai dominar o espaço e que vai conduzir todo o resto da sociedade, todo o resto da nação para um mundo bonito, tranquilo, dourado, em que ele mande e os outros obedeçam. Porque ele, como ele é um iluminado, né, ele sabe o que é melhor. Os outros não sabem. E como os outros não sabem, então ele é o grande condutor. Veja os processos revolucionários só do século XX. Não vamos andar muito para trás. Veja como se encaixa nessa descrição a Revolução Russa, a Revolução de Mao Tse-tung na China, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, o golpe da República no Brasil. Todos esses grupos se acreditavam compostos por grandes líderes que tinham uma missão praticamente divina, dadas a eles por eles mesmos, que era de conduzir o seu povo, conduzir a sua sociedade, conduzir a sua nação a uma era de grandiosidade. E todas as revoluções são assim, elas prometem um mundo perfeito. O conservador, né, pelo seu lado, né, ele vai falar, não, peraí, entregar o poder do Estado para essa vanguarda aí, não me diz muita coisa. Eles podem se dizer bem intencionados, mas quem me garante que eles continuarão bem intencionados daqui a 2, 3 anos? Os revolucionários vão dizer poder para o Estado, poder para essa vanguarda revolucionária, poder para esses partidos políticos, poder para esse modelo ideológico. O conservador vai dizer poder para a sociedade, poder para os indivíduos, liberdade de escolha para o cidadão. Outro ponto que difere muito, né, um de outro. De um lado, revolução. De outro, estabilidade. De um lado, poder para uma vanguarda. Do outro, poder para o povo. De um lado, né, a direção do Estado. Do outro, a livre iniciativa. O ponto de vista moral. Para o revolucionário, para o cara que quer a revolução, que é dessa vanguarda revolucionária, que é dessa vanguarda ideológica, que é o progressista, ele vai dizer, olha, antropocentrismo, anticlericalismo, a igreja não serve para nada, a igreja é o ópio do povo. O conservador vai dizer, a igreja tem a salvaguarda de milênios de trabalho em cima da moral. Uma sociedade sem moral, uma sociedade que não trabalha racionalmente a sua ética, é uma sociedade que fica perdida, é uma sociedade que em momentos de crise não tem um norte, não tem um eixo ético, não tem um eixo cultural, não tem absolutamente nada em que se firmar para tentar avançar e superar essas dificuldades. É uma sociedade que vai se perder tentando se reconstruir o tempo todo. Então a religião sim tem uma função muito importante, porque ela tem uma salvaguarda moral que é difusa em toda a sociedade, que está espalhada em toda a sociedade e que vai dialogar dentro do espaço cultural dessa sociedade, dando uma amarra ao tecido social. E que vai servir inclusive como escopo para a construção das leis que regem um país. A lei também, na cabeça do conservador, não pode sair da cabeça de um iluminado. Tem que sair do costume do povo, a lei tem que ser legítima. No final das contas, o conservadorismo prega
que o indivíduo ele tem que ser livre, livre para fazer as suas escolhas e para arcar com as consequências de suas escolhas. É ele o grande ator do seu futuro. Quando o sujeito chama o Estado para resolver o seu problema, pode ter certeza, ele não é um conservador. Quando ele diz que é o Estado que tem que resolver, quando ele transfere para o Estado a responsabilidade de resolver, ele não é um conservador.